Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero convidar você a refletir comigo em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. O tema qual nós estaremos refletindo nesse dia é negociando princípios e valores. O Senhor Jesus Cristo encontrava-se pregando o Sermão do Monte. E entre os seus muitos ensinamentos, o Senhor vai mostrar a importância de não se negociar princípios e valores. Nós podemos observar que o Senhor vai falar sobre a questão do peso quando alguém acaba por fazer um juramento e essa pessoa ela acaba se complicando em não cumprir aquilo que prometeu. E o Senhor ele mostra diante disso para aquele público, aquela multidão, aquelas pessoas e mostra hoje na atualidade para mim e para você que esse ensino ele é válido, continua sendo válido, que há sem a menor sombra de dúvidas a necessidade de nós revermos os nossos conceitos. E o Senhor, ele então vai mostrar para aquelas pessoas que bastava dizer sim ou não. Necessariamente esse sim ou não, ele não está apenas atrelado de falar a verdade, mas vai muito além disso. Mostra a mim e a você a necessidade de viver uma vida autêntica. Uma vida onde as pessoas possam acreditar na nossa palavra. E o Senhor ele vai mostrar então a implicância dessa questão de jurar, de você ter que fazer juras para as pessoas. E o Senhor então vai mostrando dentro de uma escala o quanto nós precisamos tomar cuidado, que ele inclusive vai mencionar o Antigo Testamento, dizendo que aos antigos foi afirmado que não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mas Jesus ele é muito mais rigoroso e ao se direcionar àquelas pessoas, como também nesse dia ele o faz em relação a mim e a você, ele vai nos orientar, vai nos dizer que a opinião dele a esse respeito é que, de modo algum, juremos pelo céu, por ser o trono de Deus, ou pela terra, por ser o estrado de seus pés, ou por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E é interessante que, fechando essa sessão, Jesus Cristo ele vai dizer que nós não temos a capacidade sequer de jurar por um fio de cabelo, porque eu e você, nós não temos a capacidade de torná-lo branco ou preto. E é a mais pura verdade. Nossos cabelos vão se tornar brancos naturalmente, com o passar do tempo. Mas eu e você, nós não temos o poder de mudar essa natureza. Então, diante disso, nós vamos perceber que não existe nenhuma razão para que nós venhamos a dar continuidade numa cultura onde as pessoas já não zelam mais por princípios e valores. E quando a gente então se depara em Jesus falando para não jurar pelo céu nem pela terra, nós vamos entender aqui uma junção muito séria. Quando, na ocasião de uma cerimônia de casamento, há uma verdadeira união entre duas pessoas, tornando uma só carne, há uma constituição de uma nova família, e existe um juramento entre uma autoridade civil e também, em algumas situações, o juramento diante de uma autoridade religiosa. Em ambos os casos, na maior parte das vezes, existem testemunhas que observam você jurando amor eterno àquela pessoa, você jurando seguir princípios e valores, de você lutar por aquela pessoa até que a morte os separe. A mesma coisa o fazemos quando vamos batizar nossos filhos, quando
vamos seguir na conclusão de uma carreira, na formação acadêmica. Então nós fazemos juramentos. E esses juramentos, na maior parte das vezes, constituem-se em jurar pelos céus e jurar pela terra, jurar pelas pessoas, que nós faremos o nosso melhor. Acontece que esse juramento, ele não é levado a sério. E muitas vezes nós, de forma irrefletiva, nós acabamos por quebrá-los. E Jesus então nos mostra a seriedade disso. Mas eu queria usar aqui uma ilustração de Ricardo Guimarães, que nos diz que num determinado dia, um homem estava vendendo uma casa e havia uma pessoa que desejava comprar aquela casa, mas não tinha condições financeiras de pagar o valor que estava sendo pedido por aquela casa. E de tanto insistir, ele convenceu o antigo dono da casa a vender-lhe pela metade do preço. Contudo, o vendedor lhe fez uma proposta pedindo-lhe uma concessão, que ele colocasse um prego no portal daquela casa, na porta principal daquela casa, e aquele prego seria dele. Apenas isso, aquele prego seria dele. A casa poderia ser do novo comprador, mas aquele prego pertenceria ao antigo dono. E ele concordou com isso. Passado algum tempo, aquele ex-dono da casa havia se arrependido por ter vendido aquela casa muito barato. E ele foi até ao novo comprador e lhe propôs comprar de volta. Contudo, o novo comprador não quis fazê-lo. Esse antigo dono resolve, então, pegar o cadáver de um cachorro e pendurar naquele prego. O atual dono fica muito nervoso com isso e fala: você não pode fazer isso. Mas o antigo dono vai dizer: nós fizemos um acordo, nós temos um acordo em comum que esse prego é meu, faço dele o que quiser. E ele, infelizmente, não pôde fazer nada em contrário. A casa ficou com um odor insuportável e ninguém estava suportando aquele odor terrível, de tal forma que desocuparam aquela casa, vendendo-a para o antigo dono. Isso nos ensina que princípios e valores são inegociáveis. Se eu e você fazemos juramentos, nós então temos que zelar por isso. A nossa palavra deve ser autêntica. Por fim, quero utilizar as palavras de João Calvino, que diz o seguinte: seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se Ele o tiver prometido. O Senhor Deus era por sua palavra. Que eu e você possamos seguir esse exemplo. Que Deus nos abençoe.